Provérbios 26:2 diz assim, palavra de Deus nesta noite: como o pássaro no seu vaguear e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. Olhe para mim. Não há mal sem causa. Eu não quero com isto que aconteça duas coisas. A primeira é você culpar-se constantemente de tudo. A segunda é achar que o diabo é o culpado de tudo. E aqui entramos num segredo que nós aprendemos em Josué capítulo 1, que é: não te desvies nem para a esquerda nem para a direita. Quer dizer, não seja o 8 nem o 80. E nós temos que saber que aquilo que se passa na nossa vida só tem duas hipóteses. A primeira hipótese é: se de facto Jesus é o Senhor da minha e da sua vida, então tudo o que acontece está no controle de Deus. Mesmo que de mal acontece, tudo o que é de mal que aconteça na sua vida só tem duas hipóteses também. Ou é o pecado na nossa vida que atrai o mal, mal sem causa não virá, ou, havendo alguma circunstância mais complicada, que Deus permita que venha à nossa vida, tem sempre um propósito. E entramos noutra promessa de Deus: não virá sobre vós tentação senão humana, mas eis que vos darei um escape para que possais suportar e sair mais que vencedores. Quer dizer que mesmo quando a circunstância vem à nossa vida, só tem uma hipótese, é humana. Quer dizer, algo que outro ser humano nos faça. Por exemplo, vem uma doença ao seu corpo. Não é tentação humana. Mas aí entramos noutra promessa, porque Deus precaviu isto tudo. Não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, como se coisa estranha vos sobreviesse. Mas diz para eu o quê? Para eu me glorificar em Deus, para eu glorificar a Deus e confiar nele, que Ele tudo fará. Então, eu tenho vários tipos de circunstância na minha vida. E eu preciso de aprender a discernir que a circunstância que está na minha vida, qual é a sua origem. Então há circunstâncias que vêm de Deus? Não. Mas Deus acaba por permitir, e só pode haver duas hipóteses: ou por causa do pecado em nós, e Ele não pode fazer nada, como eu ensinei no domingo, ou então porque Ele, com essa circunstância, vai glorificar o seu nome na sua vida e na vida daqueles que o rodeiam. Porquê que aconteceu aquela situação que eu falei há bocadinho? Porquê que aconteceu? Para que o nome de Jesus fosse glorificado. A família está derretida com Deus. E olha que não é qualquer um que sai com o seu próprio pé. Perfeito. Estão a entender? Às vezes eu ouço, agora já não, mas ouvia às vezes homens de Deus, pastores, dizerem assim: quando nós entramos em pecado, Deus profere uma maldição. Não, Deus não profere maldição a ninguém. Porque a palavra de Deus é muito clara. Não, a árvore boa não pode dar mau fruto, nem porventura a árvore má dar bom fruto. Deus é uma árvore boa, Deus não vai amaldiçoar ninguém. Mas, por causa do pecado, do meu e do seu pecado, Ele fica maniatado. Sabe o que quer dizer maniatado? De mãos atadas. Fica sem poder agir e defender-nos, proteger-nos, guardar-nos debaixo das suas asas, dar-nos o conforto das suas penas. É uma alegoria ao pássaro, não é? E nós precisamos de aprender a discernir de onde é que vem a circunstância. E se porventura, como é que eu sei que é uma circunstância que Deus permite? É porque é algo que nos vai ensinar qualquer coisa. Eu vou-vos dizer, nem sempre o desemprego é por causa do pecado na sua vida ou uma circunstância satânica para vos amarrar. Há momentos em que o desemprego é uma lição para nós. A sermos mais humildes. Darmos valor ao que temos.
aprendermos a ter respeito, aprendermos a respeitar aqueles que são colocados em autoridade sobre nós. Mal ou bem, sóbrios ou ébrios, sábios ou burros. E digo-vos, há muito burro com o título de chefe. Verdade. Vocês também trabalham. E aqueles que já não trabalham, trabalharam e sabem muito bem o que eu estou a dizer. Mas a nós que somos cristãos, filhos de Deus, compete fazer a diferença. Também não é deixá-los pôr o pé no pescoço. Porque o que tínhamos no pescoço era a canga, o jugo, e o Senhor nos tirou na cruz do Calvário. Mas é aprender a respeitar e a saber colocar as coisas no sítio certo. Vocês estão a entender? Nem sempre o desemprego é uma maldição. Por vezes é mesmo para nós aprendermos uma lição. Agora apareceu-me aqui esta doença, é Deus que me quer ensinar algo na minha vida. Não, claro que não. Deus não se usa de doenças para nos ensinar, Ele usa-se a sua palavra. Então, e o desemprego? O desemprego é porque se calhar já não havia palavra e Ele vai retirar a sua mão e sofremos a consequência. Há uma passagem na Bíblia que diz assim: que ninguém se engane, está em Gálatas capítulo 6, que ninguém se engane, tudo que o homem semear, isso colherá. Mais tarde ou mais cedo. Nós colhemos tudo o que semeamos, tudo. Umas vezes semeamos com intenção, outras vezes sem intenção. Eu já vos contei, aquela vizinha que comeu uma néspera e pensou, olha, vai para o quintal aqui da Piedade. E vim lá, nasceu uma nespereira. Era o que ela dizia. Até sem querer as coisas nascem. Mas as nossas palavras também são sementes. Que mesmo dizendo, eu fui a brincar. Mas a brincar são sementes que, se forem à terra, vão brotar e vão crescer e vão dar fruto. E se forem palavras boas, glória a Deus. Mas se não forem, vamos colher o fruto. E depois vamos dizer, pastor, porquê é que eu estou a passar por isto? Eu não entendo. Mas eu sei. E muitas vezes eu não lhe quero dizer. Porque você vai ficar triste. E se for Deus a dizer ao seu coração, você vai... Não, é a minha boca. É o meu coração. O que é que me está a entender? Olha, a minha sogra partiu para Jesus em 2008. Ela ficou muito doente em 2007. E aqui é uma outra comparação que eu lhe quero dizer. Andou anos a adiar a ida ao médico. Anos a adiar. E não vou, e não preciso de ir. E depois, sabe como é que é? Aquelas manias do... Eu digo manias porque isso retira todo o propósito e toda a fé verdadeira na palavra de Deus. Mas quando eu digo aquelas manias é isto. Não, eu tenho a fé que vence o mundo, eu não preciso ir aos médicos. É um erro. Porque se os médicos fossem maus, Deus nunca permitiria que a medicina se desenvolvesse. E hoje íamos ao dentista e ele, na vez de usar uma broca, usava um alicate. E na vez de fazer desvitalizações, era arrancar pela raiz. A sangue frio. E, com sorte, ele tinha uma marreta. Dá primeiro. Não esteja a rir porque eu estou a falar sério. A medicina não desenvolvia. Estão a entender? É a mesma coisa que dizer, a eletricidade é do diabo. Então ainda hoje, para fazer fogo, tínhamos que esfregar pauzinhos. E tínhamos velas. Estão a entender? Não podemos ser nhurros no sentido de, vou-me opor. Olha, eu vou-lhe dar aqui um exemplo. Quando James Watt descobriu a força da máquina a vapor e transformaram aquilo para os carros e depois para as locomotivas, para os comboios, as pessoas, e principalmente alguns pregadores cristãos, até padres, como não sabiam como é que funcionava, diziam às pessoas para não andarem de comboio nem de carro, porque as locomotivas estavam cheias de demónios.
São demónios dentro das caldeiras que fazem aquilo andar. É o diabo. E o comboio existe para facilitar o transporte meu e seu, e até dos bens, e até de tanta coisa. E que bênção que é o comboio. Ou os carros. Quer outro exemplo? Quando a televisão a cores apareceu. E as antenas internas. Lembra-se? A televisão é o olho do diabo. E eu nem vou dizer que era a antena. Mas havia um que dizia que a antena era o rabo do diabo. Rabo não se diz, não é? A cauda do diabo. E hoje temos a palavra de Deus a vir pela televisão. E por falar nisso, deixa-me dar aqui um anúncio. Penso que é na próxima semana, não, mentira, na semana da Páscoa, da Sexta-feira Santa, vai estrear um filme em Portugal chamado Ressuscitado, que é, após a ressurreição de Jesus, um soldado romano que faz a investigação para ver se era verdade ou não e que se converte a Jesus. Nem sei como é que isto vai parar aos cinemas comerciais. Mas vai estrear em Portugal, estou desejoso para ir ver. Reason. O nome em inglês é Reason. O cinema, as portas do cinema são as portas do inferno. E hoje há filmes cristãos que são uma grande bênção e que ensinam a palavra de Deus a sério. Vocês entendem? A internet é a teia do diabo para nos amarrar. E olha, graças a Deus pela internet. Olha, as nossas emissões em direto são pela internet. O que é que você pensa? Então não podemos nem 8, nem 80. Temos que ter sabedoria. Não podemos simplesmente afastar só porque não conhecemos. Mas por outro lado, também não podemos abraçar porque não conhecemos. Temos que ser sábios. E na nossa vida pessoal, é importante descobrir a origem dos problemas. Descobrir porque é que as circunstâncias estão a vir à nossa vida. E resolver a parte que nos cabe. Eu vou-vos dar aqui um grande exemplo. Muitas das enfermidades que aparecem no nosso corpo têm uma origem: falta de perdão. Às vezes até por coisas que você até costuma dizer, mas eu já perdoei. Mas lá dentro do coração, você ainda não perdoou. Eu vou-lhe dar um exemplo. Você está a olhar para uma pessoa que era rancorosa. Eu tinha muitas dificuldades em perdoar. Eu digo-vos, eu era rancoroso. Eu fazia coleção de mágoas. Uns faziam de cromos da bola, outros faziam de berlindes. Eu fazia de mágoas. Eu era difícil de perdoar. E quando eu comecei a aprender a perdoar e comecei a caminhar no perdão e até perdoar e esquecer no sentido, não é amnésia, nem tenho problemas de memória, mas não vou pensar mais no assunto. Ou pelo menos não vou pensar mais no assunto de maneira que a mágoa retorne. Mas, por exemplo, penso em muitas circunstâncias que eu passei como exemplo, como história de vida, como testemunho da minha caminhada. Entendem? Eu hoje conto-vos coisas da minha vida ministerial e até pessoal, que hoje para mim são história da minha vida. São a construção da minha estrada, da estrada que eu estou a fazer juntamente com vocês, a caminho da meta que é Jesus. Quem é que me está a entender? Eu, em certa altura da minha vida, eu tive um problema na minha família, uma coisa grave, uma coisa muito grave. E eu acabei por desenvolver um rancor, uma mágoa forte contra uma pessoa que não era bem da minha família, mas que estava associada à minha família. E então, eu tinha rancor por essa pessoa. Essa pessoa foi má para mim. Essa pessoa enganou-me, entende? Foi muito má. Ainda para mais, eu tinha 12, 13 anos. Ou seja, se eu não tivesse Jesus, ele tinha destruído, essa pessoa tinha destruído toda a minha autoestima. Entendem? Eu durante anos, eu não conseguia, é que nem vê-lo. Quanto mais falar na pessoa.
Eu rangia os dentes, sabe? Mas literalmente mesmo. Até o dia em que eu fiquei com um problema nos pés, não vale a pena entrar em pormenores, e aquilo não havia maneira de sarar, percebe? E de cada vez pior, e cada vez pior, e cada vez pior. Então há um dia que eu decido mesmo perdoar, tomei a decisão. Eu decidi perdoar aquela pessoa, disse o nome, custou-me um bocadinho, o maxilar tremeu, deu-me vontade de dar assim umas cabeçadas, uns murros no ar, mas eu disse o nome da pessoa e disse que o perdoava. E pedi a Deus que me ajudasse a viver neste perdão, porque às vezes as pessoas dizem, eu perdoo, e depois pronto. E logo no dia a seguir encontramos a pessoa, passamos para outro passeio. Fingimos que não vemos. E isso não é perdoar, isso é fingir que perdoei. Está a entender? E então, eu tomei essa decisão. E pedi ajuda ao Espírito Santo e ajuda a Deus para ajudar-me a agir nesse perdão. Ao princípio foi muito difícil, mas depois, pronto, nós vamos vivendo a vida e vamos esquecendo, aquilo vai ficando para trás. Passaram-se anos, olha, provavelmente 6 anos. 5, 6 anos. 5, 6, 7 anos. E eu um dia estou no Metropolitano, na plataforma, à espera do metro, do Metropolitano, do Cais de Sodré, e ia para o trabalho, eu trabalhava em Louros na altura, e olho assim, para este lado, era de manhã, mais vale olhar para alguém do que adormecer em pé, não é? E olhei assim e vi uma cara conhecida e olhei para a frente e depois pensei, olha, e olhei, ele estava lá ao fundo, mas eu vi a cara dele, entende? E olhei para a cara dele e na vez de vir aquele rancor, vir aquela sensação, você sabe o que veio ao meu coração? Compaixão e pena. Eu tive tanta compaixão dele. Ele estava tão combalido, tão magro. Via-se que estava mal, você entende? Via-se perfeitamente que ele não estava nada bem. E na vez de eu, bem feio, não, eu olhei e tive compaixão. Eu até disse, olha, ao ponto que a pessoa chegou. E ele olhou e viu que eu estava a olhar para ele e fez assim. Quase que tapou a cara do tipo, deixa bem que ele não tenha visto. Que este é capaz de atravessar os carriços para me vir dar um olá e um bom dia, naturalmente. O que é que você estava a pensar? Mas eu fiquei a olhar e ele olhou de segunda vez já assim de soslaio e eu fiz-lhe assim. E ele até cumprimentou-me, está tudo bem? E ele... Portanto veio o metro e eu já não o vi mais. Ele saiu numa estação, eu saí noutra. Mas eu digo-vos, eu ia no Metropolitano, eu ia todo contente. Glória a Deus. Sabe porquê? Porque aquela sensação, já não tive aquela sensação má, tive misericórdia pela pessoa. Senti que tinha perdoado. Passado 4 anos, eu consegui sarar os meus pés. Porquê? Porquê que ainda levou tempo? Porque levou tempo a transpor do meu espírito esse bem-estar para o meu corpo. Leva o seu tempo. Tudo depois depende do coração. Tudo depois depende daquilo que você e eu sentimos. Tudo depois depende daquilo que está aqui. O que é que você ainda se lembra? Porquê é que eu combato tanto com o passado? Porquê é que eu nos levo a libertar-nos do passado? Porque o passado pode arruinar a nossa vida. E porquê é que eu estou a falar nisto hoje? Porque nós precisamos de ver a origem dos nossos problemas. A origem de porquê é que as coisas estão a acontecer e que coisas é que estão a acontecer. E porquê é que Deus está a permitir? Porque é isso que estas perguntas são lícitas. Às vezes as pessoas têm medo de fazer perguntas a Deus. Será que vou ofender a Deus? Não. Ele é o Senhor das respostas. Ele é o Senhor das chaves das portas fechadas. Entende? Ele é o Deus que tem a chave para toda a porta fechada. Ele tem a resposta para todas as perguntas. Ele nunca nos deixa na dúvida. Ele esclarece sempre o nosso coração. Se tão somente estivermos disponíveis para ouvir a sua voz. E o que falta a muito bom crente, a muito bom irmão em Cristo, é tempo para ouvir a voz de Deus. E às vezes as pessoas pensam, ouvem o pastor falar de ouvir a voz de Deus e pensam, tenho que me sentar numa poltrona e estar ali um dia inteiro. Não!
Eu digo-vos uma coisa, às vezes eu entro no meu carro, eu ponho o CD de música de louvor e adoração, e assim que ele começa a cantar, eu gosto muito deste que nós estávamos a ouvir há bocadinho, o Terry McCallman, gosto mesmo, acho que há ali muita unção, ele louva a Deus com uma força, com umas ganas, que eu sou arrebatado pela forma dele louvar a Deus. E assim que ele começa a cantar, às vezes Deus começa logo a falar comigo. Entende? Porque é a mesma coisa que acontece quando você vem à igreja e o louvor, o mar começa a tocar e você sente a presença de Deus a baixar. Deus é atraído pelo louvor, Deus é atraído pela glória, Deus é atraído pelo desejo da presença dEle. Se você estiver numa casa, a viver com uma esposa ou com um marido ou com os filhos, e eles não gostam da sua presença, você sente-se desejado? Não, pois não. Mas você sabe, você está aqui na igreja e sabe, agora eu vou para casa e o meu marido está à minha espera, a minha esposa está à minha espera. Glória a Deus. Você até vai com alegria, vai com desejo de estar em casa, certo ou não? Deus é assim também. Por isso é que eu vos digo, Deus quando desce a esta casa, não é por Ele estar a tocar ou pelos meus lindos olhos, nem pelos meus lindos 100 quilos. É porque você e eu, cada um de nós no nosso coração, desejamos a presença dEle. Eu desejo a presença dEle todos os dias. Entende? Eu quero e preciso da presença dEle todos os dias. Nós deveríamos de desejar a presença dEle todos os dias. Eu não subo a este púlpito sem, seja aqui, seja no meu escritório, dizer, dá-me a tua mão e vem comigo. Porque se eu vier para aqui sozinho, eu volto-me a sentar. Eu recuso-me a subir a este púlpito se Ele não me der a mão. E às vezes vocês já me viram subir aqui e ficar em silêncio e olhar para a Bíblia. Eu estou à espera que Ele me dê a mão. Eu estou à espera que Ele suba comigo. Que Ele venha ter comigo. Porque se for na carne, se for no papel do João, não vai valer nada. Mas se Ele estiver aqui, vale a semana inteira. Quem é que me está a entender? Então não tem mal nenhum você fazer perguntas a Deus, você ter desejo de entender e saber qual é a origem das circunstâncias. Procure, busque, mas esteja preparado, porque se calhar você não vai gostar do que vai ver e vai ouvir. E Deus é perito em trazer à nossa mente e ao nosso coração as coisas que dissemos e até fizemos para estarmos na situação em que estamos. E vamos nos lembrar, eu disse isto, eu fiz aquilo. Vocês estão a entender? Quem é que me está a entender? Amém, igreja? Deixa-me ver se eu encontro aqui uma passagem. Eu quero vos explicar a importância disto. E vou terminar com isto. Se Deus quiser, eu vou conseguir. Abra comigo a sua Bíblia. Sua Bíblia. Abra comigo a sua Bíblia em João, capítulo 21. João 21. João 21. Eu é mais Luís 13. Glória a Deus. Aleluia. Jardim, olhe para mim, já abriu em João 21? Ótimo. Põe aí, tem um dedo à mão. Quem é que tem um dedo à mão? Tem? Põe aí. Pronto.
A não ser que seja o tablet ou o telemóvel, ele já não se fecha. Imagina a cena. Antes dessa passagem. Jardim do Getsemane. Jesus estava a orar com 3 discípulos. Quem eram eles? Pedro, João e Tiago. Eles iam orando, mas estavam tão cansados que iam adormecendo, e Jesus de vez em quando ia lá até com eles e dizia: ei, nem uma hora, vocês podem estar a orar comigo? E então eles despertavam e continuavam a orar, e Jesus voltava. Até que de repente apareceu Judas com o quê? Com o exército da sinagoga. Para quem não sabe, era uma guarnição romana dedicada só para a sinagoga, só para o sinédrio. Uma guarnição de cerca de 50 ou 100 homens, mas que geralmente tinha uma participação de milícia. Sabe o que é milícia? É pessoas, cidadãos normais, convidados para formar um grupo de combate. Então, por isso é que, em alguns dos evangelhos, diz que eles apareceram com paus e pedras e tochas. Estão a entender? Então, não foi só uma guarnição romana buscá-lo, mas foi também uma guarnição da milícia, que ajudava a proteger o templo, porque havia pilhagens, havia muita coisa naquela época, e hoje também não é diferente, não é? Então foi aquela gente toda ao jardim do Getsemane para ir buscar Jesus. Eu digo-vos uma coisa, Jesus ao ver aquilo tudo até deve ter pensado: ei, tanta gente para vir buscar a mim? Tem tanto medo de mim? E aí ele aproveitou para mais uma vez dar uma amostra do poder de Deus. A quem buscais? A Jesus de Nazaré. Sou eu. Brum, tudo no chão. Já pensaram nisto? Então quando eles começavam a recompor, a levantar, estou bem a ver, apanha a tocha, estás a incendiar aqui o jardim. A quem buscais? A Jesus de Nazaré. Sou eu. Brum. Judas vai dar-lhe um beijo na cara e acabam por o prender. E Pedro faz uma coisa que você e eu faríamos também. Às vezes aqueles religiosos dizem: eu nunca faria tal coisa, não. Mas nós faríamos. Pelo amor. Estamos a servir. Quantas vezes, ele hoje não está cá, quantas vezes o Carlos Palma não esteve a apanhar chuva na rua, porque tinha instruções para ficar à porta de um edifício à espera de um suposto homem de Deus. Horas à chuva. E alguém vai lá perguntar se ele se arrepende. Não se arrepende. Porque ele sabe que, apesar de estar a servir errado, no coração dele ele estava a servir a Deus. Está a entender? Pedro sacou da espada de falhou o golpe e acabou por lhe cortar a orelha. E Jesus teve que intervir e teve que lhe dizer: Pedro, calma! E para quem não sabe, é daí que vem aquele ditado popular: quem com ferros mata, com ferros morre. Porque Jesus disse-lhe uma coisa muito parecida: olha que se tu tentas agir pela espada, morres pela espada. Está a entender? E Jesus fez uma coisa extraordinária. Pegou na orelha e sarou a orelha daquilo que o vinha prender. Olha, tirei as algemas, agora deixa-me curar a orelha. Pai, eu oro aqui pela orelha deste fulano. Amém. Já está, pronto, volta lá a pôr as algemas. Muito estranho. Mas o nosso Deus é assim. Jesus é levado. E diz que, se não me falha a memória, e eu acho que não falha, diz algo assim extraordinário. Diz que Pedro o seguia de longe. Você já leu os Evangelhos, já leu os 4? Diz que Pedro o seguia de longe. E há uma altura em que, quando Jesus entra dentro do Sinédrio, ele é abordado de 3 maneiras diferentes, mas todas com o mesmo propósito. E o que é que ele fez como resposta? Negou sempre o quê? A Jesus. Ele não negou que era discípulo. Ele não negou que era Pedro. Ele não negou que curou os enfermos, que expulsou demónios, que servia a Deus, que distribuiu pão e peixe àquela multidão, como aos outros discípulos. Ele não negou que caminhou com Jesus e que fez milhares de quilómetros a pé. Porque a Bíblia só descreve os últimos 3 anos e meio fora o resto.
a Bíblia, entende o que eu estou a dizer? Ele não negou a não ser o principal. Ele negou Jesus. 3 vezes. E ao fim das 3 vezes o galo cantou e ele lembrou-se. Eu disse que ia com ele até à morte, mas ele avisou-me que eu era tão barjonas que haveria de o negar 3 vezes antes do galo cantar. E quando ele ouviu o galo cantar, a Bíblia não descreve, não está na Bíblia, mas por isso é que eu gosto tanto do filme Jesus de Nazaré, do Zé Firelli, que faz a representação de Pedro a sofrer, a chorar amargamente. Porque sabia que tinha negado o Salvador, que tinha negado o seu mestre, o seu rabi, o seu Messias. Mas mais do que isso, é aquela sensação que você e eu temos. E agora? Como é que eu vou à igreja? E agora? Como é que eu vou ao pastor? E agora? Com que cara é que eu me vou apresentar? O que é que as pessoas vão dizer? Foi isto que aconteceu com Pedro. Jesus morreu na cruz do Calvário. E se você for a ler a Bíblia, Pedro não foi ao Calvário. Pedro não esteve no Gólgota. Foi João e Tiago. E, extraordinariamente, deixaram Maria aproximar-se. Porque era mãe. Entendem? Mas Pedro não foi ao Gólgota. Pedro não estava juntamente com os discípulos quando eles se reuniram. Pedro depois já não aparece mais, a não ser aqui, num episódio em que Pedro já tinha retomado o seu negócio outra vez, e como vocês sabem, Pedro vendia colchões, não era? Não? Não? O que é que ele fazia? Pescador. Só vocês estavam acordados, pronto. Ele já tinha retomado o seu negócio juntamente com Tiago e com os outros, e estavam a pescar e olharam para a praia, e quem é que estava na praia a fazer peixe grelhado? Jesus. A sério, estava a assar um peixinho nas brasas. Peixe grelhado. Agora veja aqui o pormenor. Outros tempos, não é? Pedro estava no barco, estava nu. Não é como as roupas de hoje. Muito provavelmente as roupas até atrapalhavam o puxar das redes, o amanhar do peixe. Mas quando ele percebeu, olhe bem isto, que Jesus estava lá, vestiu-se, diz, cingiu-se pelos peitos e lançou-se à água e foi ter com Jesus. Ele e os outros. Quer dizer que os barcos ficaram ali sossegadinhos, a entender? Eles ficam ali, a gente já lá vai ter. E foram ter com Jesus. E os discípulos juntaram-se à volta de Jesus, mas Pedro estava à parte. Os 10 estavam com Jesus e Pedro estava aqui atrás. Pedro agora já não se sentava à frente de Jesus. Pedro agora já não era o primeiro a responder. Pedro agora já não andava a dizer aos outros, tu queres sentar do lado direito e do esquerdo, mas eu é que me vou sentar à frente de Jesus. Pedro agora já nem falava. E Jesus, veja aí o versículo, deixa-me ver se vale a pena ler o 14. À noite, quando juntou os discípulos, versículo 15 de João 21, diz assim: e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, olha para mim, paramos já aqui. Não lhe chamou Pedro. Pois Jesus, depois de lhe ter mudado o nome, chamava-lhe Simão Pedro. E porquê que agora chamou-lhe Simão e depois lembrou a perfilhagem dele, ou seja, que és filho de Jonas? Bar-Jonas significa filho de Jonas, sabia? Posso dar outro exemplo? Bartimeu, sabe o cego Bartimeu? Era filho do Timeu. O prefixo bar, no hebraico, significa filho de. Bar-Jonas. Por isso Jesus disse-lhe assim: Simão, filho de Jonas. Porquê? Porque Jesus já não o considerava um discípulo, porque Jesus já não o amava. Não, era ele próprio que, por causa do seu passado, e até era bem recente, já não se considerava discípulo.
Oh, meus amados, eu vou-vos dizer uma coisa. Isto sim vai ficar gravado, isto tem que ficar gravado. Nenhum pastor tem o poder de destituir ninguém. Nenhum pastor tem o poder de dizer a alguém que já não é pastor, ou que não é presbítero, ou que não é diácono, ou que não pode servir a Deus. Um pastor tem o direito, e pode e deve de o fazer o seguinte, que é convidar alguém a estar uns tempos a ouvir só. A recuperar, reganhar energias, força, para depois voltar com outro ânimo. Mas nenhum pastor, nenhum bispo, nenhum apóstolo, nenhum semideus, nenhum arcanjo tem o poder de dizer: já não és pastor, já não és presbítero, já não és diácono, a não ser você mesmo. Só você pode ir à presença de Deus e dizer-lhe: já não sou mais. E nem Deus lhe tira o título, porque o que Deus dá é sem arrependimento. E esta? Você ouviu bem o que eu estou a ensinar? O que Deus dá é sem arrependimento. Deus, você já me ouviu dizer isto tantas vezes, Deus não apaga o pavio fumegante. Quando você sopra a vela, aquilo fica assim, o fumo a subir, fica fumegante, não é? Deus não vai lá e faz... Não. Deus sopra para que o pavio volte a acender. Nem parte, nem deita fora a cana trilhada. Está trilhada, vamos corrigi-la. Põe-se guita, põe-se fita cola, põe-se o que tiver que se pôr para a cana ter força. Nem se deita fora como é que se chama buscar a água com nem se deita fora o cântaro rachado. Corrige-se, cola-se, mas não pode verter água. Não se deita fora. Jesus deu aqui uma lição tão grande a Pedro. Porque era Pedro que se tinha anulado. Eu digo-vos, eu em 2007, eu disse a Deus: eu deixo de ser tudo o que sou. Hoje, a partir de hoje, eu sou apenas um filho de Deus. Começo tudo de novo. Eu até disse: eu entrego-te a minha vida novamente, Senhor. E foi Deus que me disse: não, eu chamei-te para seres pastor. E é pastor que tu és. E não tenho aspiração a mais nada. Não quer ser bispo, não quer ser apóstolo. Não. Eu já estou no cargo maior. Percebe? Não há cargo nenhum maior do que este, do que servo de Deus. A pirâmide está invertida. Está a entender? A pirâmide para Deus é invertida. Pastor é um servo. O pastor é aquele que vai e serve cafés e vende bíblias e ora pelas pessoas e vai aos hospitais e ora por toda a gente e recebe mensagens às 3 da manhã para orar e a gente ora. E estamos sempre disponíveis para ajudar. Esse é o papel do pastor e do presbítero e do diácono. O problema é aqueles que pensam que por serem pseudo-apóstolos, porque foram à banheira e ungiram-se com o próprio chuveiro. Agora sou um apóstolo. Como uma vez um disse, ele não veio aqui que eu não deixei, ele queria vir cá. Não, aqui só quem Deus diz para eu trazer. Eu fui ungido perante 25 mil pessoas. Assim, é para tanta gente enganada. Desculpe, vocês sabem que eu sou frontal. Eu nestas coisas sou muito frontal, desculpem lá. O que é que me está a entender? Você sabia, há 5 ministérios: pastor, profeta, mestre, apóstolo, evangelista. Não peça a um apóstolo para ser pastor porque ele não sabe. Ele só sabe ir a nações e começar lá a fazer o reino de Deus surgir do nada. Não lhe peçam para dar aconselhamentos que ele não sabe. Não lhe peçam para curar os enfermos que um apóstolo não sabe. O apóstolo só existe para implantar o reino de Deus nas nações. Ponto final. E não pode ficar. Já está? Arranca para outro.
E depois quem é que vem? Vem o evangelista. Porque o evangelista é que sabe trazer as almas a Jesus. Mas não peçam o evangelista para dar aconselhamentos, porque ele não sabe. Não peçam o evangelista para ensinar a ovelha a dar os primeiros passos no reino de Deus, porque ele não sabe, ele só sabe trazer pessoas a Jesus. Ganhar almas para Jesus. E depois, quem vem? Vem o profeta para dar ordem na casa de Deus. Mas não peçam ao profeta para ganhar almas, porque ele não sabe ganhar almas. Ele só sabe trazer juízo à casa de Deus. Não peçam ao profeta para ensinar o povo a vencer na vida financeira, porque o profeta só sabe trazer juízo. E depois, quem vem? Vem o mestre para dar a palavra, para dar orientação, para ensinar, dar crescimento espiritual. Mas não peçam ao mestre para abrir igrejas, porque ele não sabe. Geralmente o mestre é enfadonho, porque vai ao âmago da palavra e às vezes nem as pessoas têm coragem para ouvir. E ministra a palavra com muita calma e vai e ensina e vamos abrir aqui e a pessoa está... Mas a palavra está a entrar dentro do coração. Ficamos robustos, ficamos fortes na palavra. E depois, quem é que opera nestes 5? É o pastor. Tire lá o seu polegar da mão a ver se a sua mão tem função. Tente lá você segurar bem nos sacos das compras sem o polegar. Tente lá você agarrar no volante do carro sem o polegar. Já pensou nisto? Por isso é que o pastor é sempre este. Sempre. O pastor é o único que sabe abrir igrejas. É o único que sabe ganhar almas para Jesus. É o único que sabe ser mestre e profeta. Evangelista. Mas os outros existem para complementar. E o pastor é o único que penteia o pelo da ovelha. É o único que tem paciência para ir lhe tirar os carrapatos das orelhas. Não esteja a rir porque eu estou a dar uma transliteração, é uma alegoria, porque isto é real. Não peça ao apóstolo para tirar as pulgas das ovelhas, porque quem tem paciência e sabe fazê-lo é o pastor. Tenho uma tia que sabe fazer queijos. Põe lá a tia a pastorear as ovelhas. Aquilo vai ser uma desgraça. Todas a fugir, umas para a estrada, outros autocarro. Está a perceber? Ponha lá o pastor a fazer queijo. Vai ser uma desgraça. Ele não sabe colher. Não sabe fazer aquelas... Não é? Está a entender o que eu estou a ensinar? Pronto. Isto é uma parte. Jesus disse uma coisa a eles. Filho de Jonas, já que tu não te consideras discípulo, já nem te consideras Pedro. Filho de Jonas, Simão, amas mais do que estes? Tocou-lhe lá, sabe aonde? No ego. A única coisa que permanece quando estamos tão em baixo, então ouça bem o que eu lhe vou dizer. Quando estamos muito em baixo, quando estamos muito caídos, a única coisa que permanece de pé na nossa vida é o ego. Por isso é que gostamos de chegar a casa e ouvir o marido ou a esposa ou os filhos dizerem: gosto muito e és muito linda, és muito linda. És a melhor mãe do mundo, és o melhor pai do mundo. Gosta ou não gosta? Massajar o ego, não é? Já nos achamos os maiores do mundo, não é? Diga lá que você não gosta de ouvir o pastor dizer que vocês são o melhor povo do mundo. Pois claro. Alguém melhor do que eu, diz logo. E Jesus perguntou-lhe: amas-me mais do que estes? Tocou-lhe no ego, para ver o que é que ele dizia. E Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Veja, já não disse que vou contigo até à morte. Eu dou a minha vida por ti. Faço 30 por uma linha. Disse apenas: tu sabes que eu te amo. Do tipo, não precisas dizer mais nada, tu já sabes tudo. E Jesus respondeu-lhe: apascenta os meus cordeiros. Cuida dos meus. Versículo 16. Tornou-lhe a dizer segunda vez: Simão, filho de Jonas, tu amas-me? E ele disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe: apascenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? E Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? Olha para mim. Claro que se entristeceu.
Porque Simão sabia do que tinha feito. Não tinha dito nada a ninguém. Era um segredo. É o meu segredo e o seu. Aquele segredo que você sabe, que ninguém sabe, mas que Deus sabe. E quando Deus nos pergunta muita coisa, a mesma coisa muitas vezes, é porque Ele já viu tudo cá dentro. Jesus perguntou 3 vezes a Simão: tu amas-me, Simão? E Simão, a terceira vez, rendeu-se. O ego já não estava de pé. E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te traí. Tu sabes que eu te neguei 3 vezes. Tu sabes que eu esqueci-me totalmente daquilo que tu disseste. Tu sabes que eu tive medo do que é que os outros iam pensar. Mas olha, dentro daquilo que eu posso, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse-lhe: apascenta as minhas ovelhas. Oh pastor, o que é que isto quer dizer? Isto tem a ver com uma coisa que é preciso nós ultrapassarmos o passado. Quantas vezes negou Pedro a Jesus? Quantas? Quantas vezes perguntou Jesus a Pedro se o amava? Ficou quite, como se costuma dizer. Ficaram quites. E sabe para quê? Para limpar o coração. Amém? Vamos ficar de pé. Jesus, quando lhe perguntou, se você for a ler o original, Jesus perguntou-lhe assim: tu amas-me? Mas a palavra grega utilizada foi, da parte de Jesus, foi HP. E Pedro respondeu-lhe com filéu. Filéu é o amor carnal, é o amor de amigo, é o amor que é possível, é o amor que o ser humano consegue, sem Deus. Era o amor que Pedro tinha para dar. Então ele tinha ficado quebrantado, ele tinha ficado partido com aquela asneira brutal de o ter negado 3 vezes. Mas à terceira vez, eu creio que Pedro teve a revelação do Espírito, porque depois já não teve a coragem de dizer como o ego, com arrogância, e disse-lhe apenas: tu sabes todas as coisas. Como quem diz: não te posso esconder nada. Não é? Então, o que eu quero dizer a vocês hoje: não esconda nada de Deus. A sério, não esconda. Uma vez uma família, uma tia e uma sobrinha, a tia com 80 anos, a sobrinha com 60. Viviam juntas ali para os lados de Tires. Pediram a um pastor para ir à casa delas orar. Ora, o pastor da igreja onde eu estava era tão corajoso que me mandou-me a mim. Eu tinha 16 anos, nem carta tinha, nem carro. Vais lá e oras pela casa. Elas dizem que vem a casa a arder de noite. Vais lá tu. Tão corajoso que ele era. Eu fui com uma irmã que me conduziu. Quando elas começaram a contar o que viam à noite, ela queria se ir embora. Disse: não, você não se pode ir embora, então como é que eu volto? Você é que me dá a boleia. Quando nós começámos a orar, eu comecei a sentir um calor assim por cima da cabeça, e eu abri assim os olhos e vi o telhado a arder, vi o teto da casa a arder. E eu acho que foi mesmo Deus que me deu coragem, porque eu repreendi o diabo, mas o diabo não me obedecia, percebe? Aquilo continuava a arder. Sabe aquelas chamas baixas? Não sei explicar, é uma coisa assustadora. E então eu disse: Senhor, revela-me o que é que se está a passar. Então Deus disse-me para eu ir ao sótão. Eu interrompi a oração e disse assim, eu não me lembro do nome das irmãs, já foi há muitos anos: o que é que vocês têm no sótão? Como é que você sabe que nós temos um sótão? Porque Deus disse para irmos ao sótão. Mas a escada, sabe daquelas que desdobram-se todas, aquilo é quase a pique. E eu não quis subir, pronto, levezinho como eu sou, a escada podia não aguentar. Mas a outra irmã foi, e eu perguntei-lhe: o que é que você tem lá em cima no sótão? Entre umas roupas velhas e uma louça velha,
que temos lá as estátuas e as imagens que usávamos na Igreja Católica. E eu disse-lhe, eu não acredito. Então o pastor disse que se não era bom para dar aos outros, eu também não quis deitar fora, que me custou muito dinheiro. Então pronto, disse-lhe eu assim, se no seu coração é isso que você sente, eu não posso dizer para você deitar fora. Mas uma coisa eu vou lhe dizer, você vai continuar a ver o aquecedor da casa no telhado. E ela pensou, olhou para a sobrinha, eu penso, e disse assim, veja só, e disse assim, 800 contos. O que é que são 800 contos? Olha, dei tudo fora. E eu até fiquei, isto ainda foi no tempo dos escudos, 800 contos! Foram 3 sacalhões daqueles grandes pretos do lixo, cheios daquela treta. Aquilo foi partir em nome de Jesus. Deitámos tudo fora, orei pela casa e adivinho lá o que aconteceu. Nunca mais aconteceu nada. Nunca mais aconteceu nada. Acho que hoje já estão as duas com Jesus. Isto para dizer o quê? Que não vale a pena esconder nada de Deus. Nunca se sabe. Isto para dizer o quê? Nunca esconda nada de Deus. Nunca esconda nada de Deus, sabe porquê? Porque Ele vê tudo, Ele descobre tudo. Quanto mais eu tentar esconder, mais eu me vou sujar. Entende? Mais nós nos sujamos. Amém? Vamos orar ao Senhor nesta noite, vamos orar. Pai, nesta noite damos graças pela Tua Palavra. Damos-te graças, Senhor, porque Tu és um Deus bom, és um Deus de amor, e o Teu amor sempre nos surpreende, sempre nos dás segundas oportunidades, e ajuda-nos, ó Deus, a partir desta noite a perdoar, a libertar-nos daquilo que ainda nos amarra ao mundo e que nos afasta de Ti, e ajuda-nos, ó Deus, a alcançar a Tua misericórdia na nossa vida, para que possamos viver debaixo da Tua bênção, debaixo da Tua influência, protegidos pelo Teu sangue, ó Deus, pelo sangue de Jesus, em nome de Jesus. E todos dizem comigo, amém. Amém? Amém? Glória a Deus. Gente, termina aqui.